olha que interessante você falar isso. O seu pai e a cultura, né, a musical, por exemplo. O medo, né? Não, mas então, essa questão do qual tipo de música você escuta. Digo isso porque há não muito tempo minha mãe comentou, ela tá morando lá em Ilhabela. E ela começou assim, porra, ela vem de o pai dela, e família simples, mas o pai dela tinha um gosto musical muito refinado. Era jazz, era piano, etc e tal. E aí ela tá em Ilhabela achando que de repente ela tá lá, né? Agora já vai descansar, tá na dela. Começa a ouvir um puta funk, ela falando, não tô acreditando. Tô colocando isso assim porque essa questão de nós, pais, o que a gente também escuta. Vocês, pais. Tá. Você não. Não, imagina, eu ter filho? Aliás, eu já tenho meus filhos, né? Meus discos. Okay. Meus discos Os são pais. meus filhos. O que a gente escuta, o quanto isso também impacta, influencia. E a gente, às vezes, fica sem perceber ouvindo porcaria. E os nossos filhos, consequentemente. Você acha que sim? Sabe o que é isso? Eu acho isso tudo muito complexo. Por exemplo, minha mãe, enquanto da geração que era do Frank Sinatra, Tom Dorsey, Tony Bennett, assim, tem pais na época, ela era jovem na época, mas mesmo assim, ela assim, tinha um pais que assim, não, você pode ouvir o Beatles, mas Rolling Stones não. Minha mãe já achava demoníaco os Beatles, entendeu? Rita Pavone já era nada que era do mal. Ela era assim, radicalmente assim, isso é lixo, isso não... E como é que pode? O que ela gostava? Gostava de Frank Sinatra. Nat King Cole. O Nat King ela gostava mais ou menos, o Frank Sinatra era tudo para ela. O fato era o seguinte, isso é geracional, entendeu? Então, assim, aquilo que ela achava a perdição, é o fim do mundo, isso é o fim do mundo. Para nós é um grande, é como Beethoven, se falar do o rock and roll, na verdade, foi o começo de uma era em que os filhos não precisavam mais ser obrigados a ouvir o que os pais ouviam. Então. E isso tem a ver com o final da Segunda Guerra. Quem começou o rock and roll? Foi o Elvis ou não? Não. Quem começou? Chuck Berry, Little Richard. O primeiro cara a gravar um rock and roll... O primeiro cara a gravar um rock and roll foi o Ike Turner. E quem determinou que aquilo era rock and roll? Porque o rock and roll, na verdade, era um termo que veio das comunidades negras americanas. Porque o rock and roll é uma expressão completamente sexual. E o rock and roll, a base do rock and roll é a mistura. É a mistura do blues com o hillbilly, que era o country music. Esse é a verdadeira a gênese do rock and roll. E o rock and roll, ele meio que fez renascer um espírito que tinha no início dos anos 20 do jazz. Que é coisa libertária. E era que dança. O jazz, você... O jazz, ele era uma música de dança e música dos vagabundos e dos proscritos. Mas o jazz foi se refinando. Surgiram as orquestras. As orquestras, Tom Dorsey, etc. Count Basie. Glenn Miller. Que era música para dançar. Que não podia, né? Que até então ninguém dançava, só ouvia. Não, ainda era música para dançar, né? Já era. Até o cool jazz, você dançava tic-to-tic. Minha mãe morava em Nova York nos anos 50. O bebop acabou com isso, né? Bebop acabou com isso. Ela, por exemplo, quando ela ia para uma matinê de cinema lá no Times Square, ela falou assim, cara, é impressionante, você chegava a sessão das 4, você às 2, porque aí você ficava sentado, daqui a pouco assim, abria a cortina em vez da tela, tinha um palco emergia do fosso. Isso nos anos 50. Isso em qualquer cinema. De repente ela estava o Frank Sinatra cantando na frente dela, uma puta produção. Que tesão, um show de 2 horas, ou de meia hora, dependendo da proposta, mas assim, uma puta produção. E então, quando ela veio Beatles e não sei o que, ela achava aquilo... Ela acha que uma pessoa acha hoje do funk, por exemplo, entendeu? Falar em puta produção... Então, a gente não sabe, a gente é muito suspeito para dizer isso é uma porcaria, porque já disseram que o que acham que é um clássico da música com Beatles, como a gente dos anos 80, vocês dos anos 80, vocês vão fazer grande música. A gente achava uma porcaria. Nós mesmos achávamos uma porcaria. Ainda mais os nossos pais. Não, mas o Matuê não vai virar um clássico no futuro. Não, eu acredito, mas aí tem uma teoria do Jim Simmons que eu... MC Kevinho, não. Você ouve MC Kevinho? Claro que não. Lógico que eu... Não, eu até ouço para eu poder falar mal. Entendi. Não posso falar mal gratuitamente, eu tenho que ouvir. Eu acho o seguinte... o Gene Simmons tem isso, e eu me lembro, a partir de 93, 94, teve uma reportagem no Globo, no Jornal do Brasil, eu estava morando no Rio,
sobre pagode, né? Já tinha um pagode, Puta, eu não gosto de pagode. Veja bem, era uma coqueluche. Todo respeito, mas eu não gosto. Uma coqueluche com pagode, né? Pagode horrível. Pagode Mauricinho, né? Barará. Mas assim, vários grupos começaram a se tornar, vender muito. Mas a reportagem sacou o seguinte: esse cara não tinha um cara. Já começou a desfazer os grandes mitos da música mundial, você via ali. Eles fizeram uma reportagem, um teste, botaram vários lead singers dessas bandas famosíssimas do pagode da época, que eu ninguém sabia quem era. Eles puseram na Central do Brasil, na hora do rush, para que eles ficassem... Não teve uma pessoa que reconheceu aquele cara como o seu ídolo. É a mesma coisa com os sertanejos de Araque que tem hoje. Morre, caem a 3x2 de avião, né? Todos soando iguais. Todos caem de avião. Aí quando cai de avião, você vê que o cara tem 500 milhões de fãs, mas não emplaca no inconsciente coletivo da cultura brasileira. Eles têm um nicho ali, mas não existe mais aquela figura como o Roberto Carlos. Chitãozinho e Chororó, por exemplo, Leandro e Leonardo. Não, era diferente, por exemplo. Era outra época. Era diferente, por exemplo, cara, dentro desse experimento que o João falou, era diferente, por exemplo, se você pegasse os integrantes originais do samba. Ah, sim. O Mussum, todos eles. Todos tinham uma personalidade. Todos eram identificáveis, cara. Entendi. Até o depois esse conceito de música sem rosto se estendeu também para música eletrônica. Também. Que aí entrou em harmonização facial e ficou todo mundo igual. Tanto que, inclusive, se você pegar o Tomorrowland, por exemplo, que é esse evento horroroso, você botar lá um Zé Ruela dizendo que ele é o DJ Ramoski e fala pro Zé Ruela, bate palma aí, finge que tá mexendo na coisa, o público inteiro, ninguém vai perceber, vai ficar todo mundo lá. Porra, eu em Las Vegas acharam que eu era o David Guetta. Do Ronnie Size, que é um cara genial do eletrônico. Se você botar o Ronnie Size no Tomorrowland, ninguém sabe quem é. Eu adoro música eletrônica, tá? Você tem essa questão, né? Eu tenho um disco de música, o Noite, que é um disco de música eletrônica, e nós tínhamos grandes... Que inclusive é meu disco favorito na sua discografia. Pois é um disco bem legal, um disco bem fora da curva. E eu comecei a consumir muito, desde Portishead, Massive Attack, o Ronnie Size e... Mas a música eletrônica também é um grande balaio que Moby é bom? Sim. Moby é bom? Hã? Moby é bom? Moby é legal. É muito bom. Moby é bom. E o Moby, inclusive, é um cara que veio do punk. É. Os primeiros álbuns do cara dele era punk eletrônico. É. Então, assim, você tem inclusive nos anos 90, em termos de música eletrônica, foi uma década profícua. Fatboy Slim. Fatboy Slim. Crude e Dorfmeister. Puta, era demais. Os dois DJs alemães. Propeller Heads. Era real música eletrônica, né? Não, isso aqui que é. Tem razão, entendi agora. A música eletrônica ali era profícua em citações. Você pega o Portishead, tinha coisas do Goldfinger, do James Bond. Natural Born Killers também. Esses caras pegavam vários samplers, o Bernard Purdy, que é um puta batera da Nossa Motown. Senhora. Ele sobreviveu, ganhou muito dinheiro na direito autoral. De direito autoral, que eles mandavam o cara gravar. Aí faziam um sampler do Bernard Purdy, de levadas, né? Então, assim, era uma época de pessoas muito cultas. O próprio Prodigy. É um dos meus favoritos. Prodigy é um tesão. Sensacional. Prodigy é muito bom. Então, e esses caras são muito... Pode crer, Prodigy é um que eu gosto muito. Esses caras têm uma cultura musical, um refinamento de gosto.